Hoje é quinta-feira, 11 de março de 2021, e eu venho aqui pedir muito encarecidamente que, se você gostar desse vídeo, veja se está inscrito. Se não estiver, se inscreva de novo. Se der trabalho, se inscreva, né? E convoque os amigos para acompanhar esse canal, que é um canal independente, que você sabe que não tem rabo preso com o governo nem com a oposição. Por falar em governo e oposição, começou a se estabelecer, né, o segundo turno da eleição de 22 entre Lula e Bolsonaro, a esquerda e a direita radicais, disputando quem tem mais ódio, né? E com ódio ganha do povo. O gabinete do ódio do Bolsonaro contra o ódio ao burguês do Lula. O Lula mentiu muito no discurso dele e foi muito aplaudido por isso. Muita gente considerou até estadista na televisão. Nada disso. É tudo mentira. O volume de corrupção que foi descoberto, que foi denunciado, delatado, não por um delator premiado, mas por 77 só da Odebrecht, sem contar os outros, por documentos, por contas na Suíça, com a ajuda Portanto, vamos parar com isso. O Lula está perdendo a grande chance de voltar a ser esperança, porque está apostando tudo na revanche, e a revanche só vai levá-lo ao cadafalso, digamos assim, pelo menos na história, né? Quanto ao Bolsonaro, ele podia fazer muito mais do que botar máscara e anunciar que vai ser vacinado, né? Podia, por exemplo, deixar de combater o isolamento social, dando a entender que ele continua não constatando a lei física fundamental, que não existe contágio sem contato, né? Pois é, mas ele hoje está na manchete do Globo. Bolsonaro reclama de toques de recolher no Distrito Federal e pede que Dória... Não, e diz que Dória faz destruição de empregos. Ou seja, é a favor do vírus e contra o resto. Contra o povo que ele quer ver morto, né? O vírus, ele é um capitão que serve ao coronel vírus, né? Como eu disse hoje cedo na Eldorado. Pois é, falando na Eldorado, fala-se muito aí que o Bolsonaro está com medo do crescimento do Lula. Cresceram muitas as inscrições no PT depois do tal do discurso dele lá em São Bernardo, e agora então resolveu usar máscara. Todo mundo viu de máscara, resolveu dizer que se vacina, e os filhos resolveram atacar, né? O senador da mansão de 6 milhões disse que o pai já disse que a nossa arma é a vacina. E à noite, naquele seu estilo atira para matar, Carlos Bolsonaro publicou que o presidente Jair Bolsonaro nunca foi contra a vacina, como dizem os canalhas. Bolsonaro mandou Eduardo Pazuello cancelar a compra de 46 milhões de doses da coronavírus em outubro. Pois é, e a coronavírus está segurando as mentiras do Pazuello de afundarem de vez. Porque até agora, a aposta que ele fez na parceria entre Fiocruz e AstraZeneca, por enquanto nós temos tomado vacinas da Coronavac, e eu quero dizer que o Dória tem muitos defeitos, mas se não fosse ele, isso não estava acontecendo, e pouquíssimas vacinas da AstraZeneca, que são rotuladas, que são colocados rótulos em português na Fiocruz. Até agora a Fiocruz não entregou nenhuma fabricada lá, e a máquina que rotulava quebrou, etc. Agora, a deusa da história, Clio, é muito irônica. E o Bolsonaro chegou sustentou durante meses uma negociação desde julho, com a Pfizer, que está vacinando no mundo inteiro sem nenhuma consequência negativa, né? Porque o laboratório americano se recusa a pagar quaisquer prejuízos provocados por esses fatos. Até agora não houve nenhuma informação, notícia clara sobre isso. No mundo inteiro está sendo vacinado com Pfizer. Agora, 6 países da Europa acabam de, infelizmente, daqui a 15 dias, um mês, sei lá, eu vou tomar vacina e pode ser de repente a AstraZeneca. Infelizmente, a AstraZeneca está sendo associada a casos graves de saúde, né?
em 6 países da Europa que suspenderam temporariamente a aplicação da vacina. Bom, tomara que isso não se confirme, né? Mas o Bolsonaro também afirmou em dezembro que a melhor vacina era contrair o próprio vírus. E perguntou, não é mais fácil e até mais barato investir na cura do que na vacina? E disse que tem idiota que compra vacina só se for na casa de tua mãe. Não sei se isso aí seria um bom slogan para uma campanha de vacinação, mas no caso do Bolsonaro deve ter um segredo nisso aí. Eles devem pensar que os brasileiros são idiotas, né? Mas o Eduardo 03 não entra nessa não. Olha só o que o Eduardo 03 publicou no Twitter. Eu acho uma pena, né, que essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, a máscara, está sem máscara, está com máscara. Enfia no rabo, gente. A gente está trabalhando, Alan. Ou seja, ele parece que não está muito afinado com a campanha do pai, né? Bom, de qualquer maneira, está registrado aqui que essa adesão à máscara e à vacina é bastante duvidosa. Eu quero aqui dizer que hoje eu quase nunca faço isso, mas hoje eu compartilhei um vídeo do meu amigo Nando Moura, que eu entrevistei, sabe que a entrevista está espetacular, você precisava vê-la, denunciando que os 3 principais responsáveis contra as acusações contra Danilo Gentili, do De Noite, do SBT, são o Arthur Lira, que mandou a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, ao Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, afinadíssimo com o Bolsonaro, e ao Antônio Carlos Jordi, que sinceramente eu não sei quem é, nem estou interessado em saber. De qualquer maneira, a posição do Moura é bastante defensável e eu estou com ela, não vou querer repetir, está lá no meu canal, compartilhado, aliás, no meu canal não, no Twitter, né? Compartilhei no Twitter. O que o Nando diz é muito simples. O Augusto Aras está pedindo que o Danilo Gentili não saia do município onde mora, São Paulo. Ele trabalha no SBT, cuja sede eu conheço bem, já comentei notícias lá, fica em Barueri, na Grande São Paulo, mas não é no município de São Paulo. Só que eu acrescento uma coisa que o Nando Moura não disse, que é a seguinte: São Paulo está cheio de teatro vazio e o Silvio Santos pode alugar para apresentar o De Noite lá. E assim, não sei se o Silvio Santos faria, porque é puxa-saco do governo, mas assim daria uma grande demonstração de defesa da liberdade de imprensa. Porque eu defendi aqui o Daniel Silveira, então não vou defender o Danilo. O Daniel Silveira esculhambou e prometeu destruir as instituições, a democracia, a Câmara, o Supremo. Não foi o caso do Danilo. O Danilo atacou os deputados que fizeram patifarias e continuam fazendo nesse acordo sórdido dessa luta contra a corrupção. Pois é. Então é isso aí. O Gentili é um caso muito mais grave e é censura braba. Mas eu já falei aqui do Dória e da vacina. Eu quero dizer que o São Paulo, enfim, tomou a decisão certa quando aumentou restrições para comércios, né, e escolas, fechou templos e estádios e fechou as praias. Ou seja, fez a coisa certa, mas estamos sofrendo esses números porque essa coisa certa não foi feita no tempo certo, porque ele não resistiu a pressões, não do Bolsonaro, mas de muita gente que o cerca e que na certa deve ter muita influência, gente que financia a campanha. O que é certo é que nós devemos ao Dória as vacinas que estamos tomando. Ao Dória, aos indianos e aos chineses, que agora o governo está desesperado, mandando comprar vacina na concorrente da Sinovac lá na China, que é chinesa e comunista como todo o que é feito na China, tá certo? Eu quero também hoje concluir para cima, né? Porque eu acho que a culpa por uma possibilidade de o cidadão como eu chegar no segundo turno tendo que votar em Lula ou Bolsonaro é terrível, né? Eu já passei muito esse tipo de sacrifício e eu não quero voltar a tê-lo. Mas hoje eu tenho 2 alentos. O primeiro alento é meu amigo William Vac, que escreve uma coluna semanal no Jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, e apresenta o jornal da CNN. O William termina o seu artigo brilhante, Vendedores de Esperança, dizendo:
Dizer que estamos vivendo um faroeste sem mocinhos é repetir Maquiavel, cuja originalidade estava na afirmação de que em política não se consegue realizar princípios. O problema é quando vira um faroeste sem esperança. E eu completo a frase do William dizendo que Lula perdeu a chance dada pelo STF de virar a página e mesmo com ficha limpa, insiste na inacreditável teoria da perseguição judicial. A outra esperança vem de um editorial brilhante, o primeiro editorial do Estadão hoje. Diz o seguinte, vou ler só um parágrafo aqui para você. O fato é que, a despeito das perspectivas sombrias, o país tem salvação. Não, obviamente, pelo messianismo dos populistas autoritários e oportunistas, que atormentam o Brasil há tempo, mas pelo respeito à lei, à coisa pública e à racionalidade econômica. Seja quem for o candidato designado para enfrentar os arruaceiros da democracia, deve ser um que aposte no Brasil, ordeiro e pacífico, capaz de ser o país civilizado e desenvolvido com o qual sempre sonhamos. E para ser coerente com essas mensagens aqui, principalmente essa do editorial do Estadão, eu quero dar um grande abraço, gostaria de dividir um bolo com ele, o meu amigo Carlos Garcia, um grande jornalista, completa 84 anos, enfrentou tudo na vida, a ditadura e agora o vírus, e agora aos 84 anos está vivo lá no Recife. Eu conheci como chefe da sucursal, apresentado pela Letícia Lins, filho do Osman Lins, grande escritor pernambucano, e também quero lamentar aqui a morte de Hélio Fernandes, 100 anos, dono da Tribuna da Imprensa, desde que o Lacerda vendeu para ele. E quero convocar você para a nossa luta contra o coronel vírus, cujo principal aliado é o capitão sem noção. Direto ao assunto, em pé, só a verdade me salvará.